Olá amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a este canal, meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal de trabalho para essa quinta-feira, dia 20 de janeiro. Também vou comentar um pouco sobre os planejamentos anteriores. Nessa quinta-feira teremos Copa do Rei, Copa Itália, La Liga, Copa da Liga Inglesa e algumas outras coisas. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira às 5 da tarde, tá armando um pouco de chuva, então eu vou tentar não demorar muito. Foi um dia que eu não consegui trabalhar porque a gente hoje encheu uma laje aqui na obra do sítio que a gente está fazendo, uma reforma. E eu não sei se você já teve a oportunidade de participar desse evento democrático que é encher uma laje, mas é uma coisa muito prazerosa. Geralmente você reúne a família ou os amigos para o trabalho duro e depois tem sempre aquela recompensa com um prato muito gostoso, né? Geralmente aqui na região do Rio, ou é feijoada daquelas, ou vaca atolada, ou alguma coisa assim. E obviamente alguma coisa para beber. Então foi um dia bem bacana que a gente reuniu a família para fazer isso, tá? E a obra do sítio segue devagarzinho, é uma obra familiar. Todo mundo pergunta, pô, Theo, vocês estão reformando, tá construindo o quê aí? Tá construindo um palácio? Não, a gente está reformando em família, são pessoas da família que participam dessa reforma. E a gente vai sem pressa, devagar, e vai fazendo uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é aproveitando o processo, né? Cada dia é um dia diferente e a gente vai aproveitando também para estar do lado da família, tá? Esse é o projeto que eu tenho de vida, é morar aqui, envelhecer aqui, então eu vou construir tudo devagarzinho, no tempo que der, com as pessoas que eu gosto por perto, tá bom? Para quem me pergunta muito, às vezes eu não falo muito sobre isso. Bom, vamos então ao nosso planejamento. Estou reformando aqui, na verdade estou organizando meu escritório, estou trazendo as coisas para cá. Tem alguns fios soltos aqui, desconsiderem. Tá bom? Eu vou trocar de tela, não sai daí. Pronto. Aqui está o botão de like e de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva neste canal e ative as notificações para não perder nada. Também tem o meu canal do Telegram aí embaixo, o link para você se registrar. Antes da gente começar, vou pedir licença para a gente fazer o jabá do meu parceiro, da minha parceira Betfair. Eu preciso comentar com vocês sobre algumas promoções que a gente tem disponíveis no dia de hoje. Deixa eu ver se já está configurado aqui. Está configurado. Bom, lembrar vocês que tem uma super cotação de 15 para o Manchester City vencer o Southampton. Se você não tem conta da Betfair, você pode abrir a conta pelo link aqui embaixo. Esse jogo, se eu não me engano, acontece no dia 22 de janeiro. Tem também uma super cotação para o PSG vencer o Reims. Eu, sinceramente, fico um pouco com o pé atrás desse time do PSG. Esse jogo eu acho que acontece no dia 23, tá? E está de volta a promoção Segura Esta Bolada. Eu gosto muito dessa promoção, mas eu nunca consegui vencer, nunca consegui chegar tão longe nela, né? Basicamente é o seguinte, a Betfair te dá um pote com um valor, depende da promoção. Aqui no caso, vamos ver, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, jogo do Sevilha com o Valência. Será que as duas equipes vão marcar? Ó, o meu pote foi de R$1.000. O que acontece? A Betfair coloca na sua mão um valor de pote e uma quantidade de perguntas. Nesse caso aqui, o meu pote é de R$1.000 e são 10 perguntas. Existem potes de 5.000 com 15 perguntas e tudo mais. Basicamente, como é que funciona? Ela vai fazer 10 perguntas para você e você tem que responder com sim ou não. Tá? E no final, se sobrar alguma coisa nesse pote, algum valor nesse pote, você vai ter esse valor sendo transferido para sua conta. Basicamente por exemplo, será que as duas equipes vão marcar entre Sevilha e Valência? Você não precisa responder sim e não cravado. Você pode falar, pô, eu acho que não, mas eu tô com um pouco de dúvida. Você pode colocar um pouquinho para cá, ó. Você pode dividir o seu pote, tá vendo? Aqueles 1.000 estão sendo divididos aqui, ó, 770 para o não e 230 para o sim. Ou seja, desse jeito você não perde tudo se alguma coisa diferente acontecer. Só que aí são 10 perguntas, vamos supor. Supondo que realmente não saia ou ambas marcam nesse jogo entre Valência e Sevilha. Eu vou terminar a pergunta 1 com R$770. E aí eu vou para a pergunta 2 e assim vai. Geralmente o que eu costumava fazer bom, se eu tenho certeza ou se eu acho que não, eu coloco tudo no não. E aí, pelo menos se for para seguir, pelo menos eu sigo com um pote maior. Mas é bem legal, é bacana, é um jogo divertido e é de graça. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se registrar e participar. Quem sabe você não responde bem essas 10 ou 15 perguntas e coloca uma bolada, literalmente, na tua mão. Beleza? Fim do jabá, então vamos trabalhar, que hoje o dia
Tá um pouco mais curto, deixa eu verificar, tá aqui o nosso cenário do Notion, tá aqui o nosso PDF de apoio, que tem o jogo da Roma hoje que joga contra o Lecce, que eu tenho um pouco de informação, e vamos a isso. Vou selecionar aqui os jogos que eu pretendo fazer. Primeiro eu vou pular, obviamente, a La Liga, porque não tem nenhum time que eu quero observar aqui hoje, eu tenho trabalhado muito pouco a La Liga. Eu marquei os 2 jogos da Copa do Rei para fazer, um jogo da Copa Itália e a Copa da Liga Inglesa, que é o jogo da volta entre Arsenal e Liverpool. Tá? Eu não tenho feito também o Campeonato Turco e nem a Copa das Nações Africanas. Se você tem feito e quiser me ajudar com alguma dica, por favor, deixa aí nos comentários. Eu estou olhando aqui e não estou vendo mais nada, então vai ficar por isso, tá bom? Vamos lá então para a aba de favoritos. Antes, deixa eu comentar um pouco sobre os jogos de hoje. Tá rolando jogos ainda e a gente fez um planejamento para hoje e eu me surpreendi com alguns jogos. Primeiro, a derrota do Gladbach para o Hannover. Eu comentei ontem que eu acharia um absurdo se o Gladbach não passasse pelo Hannover. E eu realmente estou assustado. Um time que meteu 5 no Bayern, que tinha pela frente uma competição bem mais possível de se vencer. Afinal de contas, ontem nós tivemos o Dortmund sendo eliminado pelo líder da Bundesliga 2, o São Paulo, grande São Paulo. E nós temos uma competição bem aberta. Né? Nós temos aí, por exemplo, Hoffenheim e Freiburg, que devem estar jogando nesse momento agora. Tá 1-0 para o Freiburg. Temos o Hertha com o União Berlim, tá 1-0 para o União Berlim. Temos o Leipzig, que acabou de passar pelo Hansa Rostock. Ou seja, tinha um caminho muito interessante para o Borussia Mönchengladbach e eles não conseguiram vencer o Hannover. Eu comentei nesse jogo, se eu não me engano, o meu planejamento para esse jogo era trabalhar no máximo 3 gols, mas eu preferia trabalhar se o Gladbach estivesse na frente, então talvez eu não tivesse feito nada aqui. O Leipzig venceu o Hansa, para mim foi um resultado completamente esperado, tá? Não sei como é que foi o jogo, então é difícil falar alguma coisa. O Leicester vai vencendo o time do Tottenham por 1-0. Tínhamos aqui uma supercotação de 20 para o Leicester e o Tottenham, né, ambas as equipes marcarem. Então, para quem foi, pelo visto, está quase encaminhado. Falta um golzinho do Tottenham aqui. E nós temos o Atlético Madrid com a Real Sociedad, que eu comentei que eu não queria fazer, porque poderia ser um jogo bem ruim, e realmente eu imagino isso, mas vamos ver. O Sassuolo ficou no 1-0 com o Cagliari, pobre resultado, pro que eu imaginei do jogo. Eu imaginava um Sassuolo bem mais forte. Deixa eu ver a escalação. Colocou o Scamacca, o Raspadori e o Berardi não jogou, pelo visto. O Berardi entrou depois. Não. O Berardi foi provavelmente poupado aqui. E o Sassuolo economizou bastante. Isso indica realmente que o Cagliari está muito focado na Série A, né? Não tivemos aqui o João Pedro e tudo mais. Então o Sassuolo se classifica, mas eu esperava um jogo com mais gols aqui. E a Inter começou agora. Queria estar fazendo a Inter, mas não vou forçar. Vou gravar o meu planejamento para amanhã, até porque eu estou bem cansado. Trabalhei debaixo do sol o dia inteiro. Então vamos pular e vamos para o próximo dia. Vamos fazer então o nosso planejamento. Está aqui a aba de favoritos. Vou clicar aqui no SofaScore. Vou minimizar os jogos que já acabaram e que ainda estão acontecendo, e vamos começar com Copa do Rei. Informações que nós temos, o interessante pelo menos agora é que nós temos 2 times de La Liga, primeira divisão da Espanha. O Real Madrid acabou de vencer a Supercopa da Espanha. Nesse momento, o Real, se eu não me engano, também lidera com bastante folga o campeonato espanhol. Isso quer dizer que se o Real Madrid vencer a Copa do Rei, ele vai conseguir uma façanha bem interessante, que se eu não me engano há muito tempo ele não consegue, tá? Porque a disputa com o Barcelona e com o Atlético Madrid era muito forte e esse ano está bem diferente. O Elche, eu vou pedir ajuda aqui ao meu PDF de apoio, que eu sempre comento com vocês, porque não temos muitas informações aqui sobre essa partida. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Real não perde há 7 jogos, sofreu gol nos últimos 3 jogos e foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7. Isso indica pra gente uma possibilidade de buscar alguma coisa a favor do Real Madrid, né? Quando os 2 times se enfrentaram, mais de 2,5 gols nas últimas 5 das 7 vezes que se enfrentaram, mas se eu não me engano o Elche subiu há pouco tempo para La Liga 1, se eu não me engano ele estava mais para baixo. Ambas as equipes marcaram em 4 dos 5, o Real Madrid então costuma ceder oportunidades para o Elche, e o Elche nos últimos 7 jogos sofreu gol. Tá? Isso quando eles se enfrentaram. No cenário geral, ou seja, existe um tabu aqui do Real Madrid vencendo o Elche
Vencendo não, sem perder para o Elche nas últimas 7 partidas. No geral, o Real Madrid vem de 4 vitórias seguidas, isso considera obviamente todas as competições, e o Elche vem de 3 vitórias e 4 jogos sem perder. Os últimos confrontos entre eles, olha aqui, ó, foram 3 confrontos entre 2020 e 2021, e aí 15, 14, 14, 13, aí não conta tanto, né? Faz muito tempo, mas os últimos confrontos foram no máximo 3 gols, 1-1, 2-1 e 2-1. Então eu já fico aqui com bastante pé atrás em relação ao mercado de gols. Sobre o Elche em casa, os últimos 3 resultados, vocês estão conseguindo ver? Acho que não, né? Deixa eu passar para cá que fica mais fácil. Ó. Esse barulhinho incomoda, né? Não estou conseguindo rolar para baixo isso aqui. Aí. Olha aí, ó. 1-0 contra o Villarreal. Contra o Villarreal realmente é um resultado expressivo. 0-0 com o Granada e 3-1 para cima do Cádiz. Eu vou pedir ajuda ao nosso PDF de apoio para ter um pouco mais de noção da equipe do Elche, porque faz muito tempo. Aliás, nem sei se eu acompanhei um jogo do Elche inteiro ainda nesse ano, tá? Dentro de casa, ganhou 22% das partidas que disputou. Lembrando que isso aqui é uma análise em cima dos dados do campeonato espanhol, e jogo de Copa pode ser sim diferente, principalmente em relação à escalação. Ambas marcam nos jogos que ele disputou em casa 56%, falhou em marcar em 33% das vezes. São números ruins, tá? O Elche é um time que não produz tanto. Outro número bem ruim é a parte de gols marcados, um time que marcou em média 1 gol por jogo apenas e sofreu também 1 gol por jogo apenas. Para o time do Elche, para o que é o time do Elche, tem uma defesa até bem organizada, tá? Gols sofridos de bola parada é um time que sofre até bastante, e o Real Madrid marca, né, com o Militão, com o Casemiro, tem subido para marcar também com o Benzema. O Real Madrid tem marcado seus gols de cabeça, então isso aqui pode ser interessante para a gente, tá? Eu já vou falar sobre isso. Olha aqui uma coisa interessante, quando o Elche sofre 3 gols, já sofreu 3 gols de contra-ataque, o Real Madrid marcou 5. Isso quer dizer que quando o Real está na frente, ele tem uma facilidade maior de encontrar os espaços para contra-ataque. Vamos anotar então alguma coisa aqui já de uma vez? Eu não sei o que eu vou fazer nesse jogo inicialmente, mas eu já quero anotar essas informações aqui, ó. Elche contra o Real Madrid. Eu já tenho aqui uma ideia de bolas paradas do Real, e eu tenho uma ideia de contra-ataque do Real. Isso aqui só ativa, né? Isso aqui só vale, obviamente, caso o Real Madrid esteja na frente, porque se eu tenho um Elche fechado lá atrás, eu não vou ter o Real contra-atacando. Agora, se eu tenho o Elche precisando vir para cima do Real, buscando recuperação, provavelmente a gente vai ter um Real Madrid tendo espaço no contra-ataque com os jogadores de velocidade. Então, isso aqui são as duas coisas que eu já consegui pescar aqui no nosso PDF de apoio, tá? Em relação a gols, o Real Madrid me parece um time bastante confiável, tá? Em 82% das vezes que jogou fora de casa, ele marcou mais de 1 gol, né? Aqui a gente tem artilharia, a gente já conhece, né? Vinícius Júnior com 12 gols e o Benzema com 17. Obviamente estou considerando aqui no Campeonato Espanhol, isso daí tem mais entre as Copas. E aqui as assistências com Benzema, Modric e Vinícius Júnior. Aqui são os jogadores importantes do Elche, tá? Eu vou ficar muito de olho nesse jogo, ou para um back ao Real Madrid, ou para um lei ao time do Elche. Eu teria problema de trabalhar um lei ao Elche com essa odd de 6? Não. Para o meu lei, a pior equipe em campo, isso é uma odd que se encaixaria até com facilidade, tá? Mas eu venho para esse jogo com essa ideia inicial de trabalhar alguma coisa em lei a equipe do Elche. Poderia trabalhar back real somente se a escalação for confirmada como um time completo e se realmente o Real for jogar propondo o jogo. Se for um Real Madrid de contra-ataque, como costuma ser em algumas situações que o Ancelotti gosta de jogar contra-atacando, mesmo levando bastante gente para o ataque, né? Não é aquele time que joga só com 2, 3 jogadores no ataque, e ele falou isso em uma entrevista que ele deu recentemente. Ele gosta de, no contra-ataque, vários jogadores pisarem na área. Mesmo assim, eu prefiro um Real Madrid trabalhar o Real em layout, por exemplo, em situações onde o Real talvez não tenha tanto a bola, do que ficar buscando back Real Madrid quando ele está jogando somente no contra-ataque. Então, para mim, o cenário vai ser trabalhar layout, se estiver encaixando leitura, e se o Real Madrid sair na frente, explorar os contra-ataques do Real para buscar mais gols, tá? E se for um jogo truncado, as bolas paradas do Real podem desbloquear esse nosso jogo aí. Beleza?
O outro jogo é Bilbao e Barcelona. O Bilbao, que foi finalista da Supercopa, eliminou o Atlético de Madrid e perdeu para o Real Madrid por 2-0, se eu não estou enganado, né? O Courtois acabou pegando um pênalti e ficou 2-0. Jogo muito parelho, nem sempre era assim, né? Quando o Barcelona, obviamente, tinha um excelente elenco, essa odd do Barça era mais baixa, então isso aqui abre oportunidade também para a gente trabalhar alguma coisa a favor do match odds, das probabilidades. O que a gente tem de informação aqui? Nas últimas partidas, entre os dois, foi mais de 2,5 gols, tá? Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 dos 5. O Bilbao sofreu gol para o Barcelona nas últimas 6 partidas consecutivas e o Barcelona não perde para o Bilbao há 3 jogos. De maneira geral, o Barcelona vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Ambas as equipes marcam nos últimos 7 dos 8. Isso escancara, como é que eu vou dizer, ainda a fraqueza defensiva do Barcelona, a desorganização tática do Barcelona, que é o que o Xavi está tentando arrumar. Mas ainda vai ter muito problema. Tá relampeando bastante aqui. Muito bastante é bom, né? Tá relampeando bastante aqui. Espero que não caia a nossa luz, afinal de contas aqui na roça é complicado. Aqui ou é gerador ou tem que esperar. Tá bom? Bom, o que eu tenho a mais de informação? Afinal de contas a gente não tem tantas, tá? O Bilbao, a primeira coisa que eu vou ver em relação à bola parada foi um time que resolveu o jogo contra o Atlético de Madrid nas bolas aéreas. O Barcelona tem sofrido nesse fundamento e o Bilbao tem sido bom nesse aproveitamento. Então vamos lá, já vamos fazer a nossa anotação aqui. O Bilbao contra o Barcelona. E aqui de novo, bolas paradas do Bilbao. O Barcelona tem sofrido bastante nesse fundamento. Em relação a contra-ataques, não é assim, não chega a ser tão escancarado o Barcelona, tá? Então eu não vou anotar isso não. Acho que é uma informação mais... Se fosse um pouquinho mais do Barcelona aqui, eu acho que valeria a pena acrescentar. Uma coisa para ficar de olho é que o Barcelona também tem sofrido nesse fundamento, que é o quê? Tá perdendo se sair atrás e dá bastante espaço. O Iñaki Williams, que é o melhor jogador do Bilbao hoje, se ele for jogar, obviamente é um cara que geralmente joga, ele faz muita diferença no contra-ataque. Outra coisa que eu quero ficar de olho aqui é o seguinte. O Bilbao, eu não sei se ele joga em casa, tá? Eu não sei se eu tenho informação aqui de onde é esse jogo. É em casa. E eu não sei se vai ter torcida. Porque é o seguinte, cara, o Bilbao quando joga em casa é muito chato de jogar lá. A torcida joga junto demais da conta. Isso pode ser um fator muito preocupante para o Barcelona, tá? Não duvidaria do Barcelona ser eliminado aqui na Copa do Rei. Em relação a jogar em casa, o Bilbao marcou primeiro em 60% das vezes, isso é bacana. Falhou em marcar em apenas 20%. 60% de ambas marcam em casa, isso é legal. O Barcelona marcou primeiro em 50% das vezes, falhou em marcar em 30% e o ambas também parece um caminho mais interessante aqui. O ambas marcam para quem gosta de buscar alguma coisa nisso. Sobre os gols marcados e sofridos fora de casa, as duas defesas e os dois ataques são bem fracos. Não dá para esperar tanto gol assim, pelo visto, né? O Barcelona, nos jogos que disputa fora de casa, somente em 30% deles foram over 2,5. Então acho que trabalhar gols nesse jogo seria mais truncado. Eu ficaria mesmo aqui com o mercado de match odds, principalmente. O que é o match odds? É trabalhar a lei, a pior equipe em campo. É o meu método, tá? Principalmente ficar de olho nas bolas aéreas do Bilbao. Próximo. Arsenal e Liverpool. O primeiro jogo foi marcado já por uma desconfiança, porque o Liverpool já estava sem o Sadio Mané e o Mohamed Salah, e também sem o Naby Keita, que estão cedidos às seleções africanas, e já tinha ali uma bela desconfiança. O Liverpool começou com uma odd baixa, e além de estar com uma odd baixa, ainda teve uma expulsão para o time do Arsenal, que deixou o jogo muito estranho. Eu particularmente não cliquei em nada, eu tinha vindo para trabalhar gols, mas a expulsão me tirou completamente do prumo e eu não fiz nada. O Arsenal conseguiu um excelente resultado, porque ficar no 0-0 com um jogador a menos é importante, e agora tem a chance de decidir em casa contra o Liverpool. A odd do Liverpool continua baixa. Eu acredito que as ausências ofensivas do Liverpool podem sim fazer diferença. Eu vi nesse primeiro jogo o Arsenal, quando estava 11 contra 11, criando bastante oportunidade. Então o Arsenal não é um time besta e eu não me surpreenderia se o Arsenal passasse de fase, tá? O Arteta provavelmente está armando alguma coisa aqui
para o Klopp. Nós temos provavelmente um Diogo Jota, Firmino e Minamino na frente, tá? E a gente vai ficar sem o Sadio Mané, Mohamed Salah e Naby Keita. O Thiago Alcântara também deve estar machucado, pelo que eu estou vendo aqui. E é isso. Ficar muito de olho nos cruzamentos do Robertson pela esquerda. O Chamberlain marcou um gol assim no último jogo. E do Arnold pela direita, que além de bater escanteio e falta muito bem, tem bons cruzamentos, tá bom? Deixa eu dar uma olhada para ver se eu tenho alguma informação. Primeiro, em relação às odds, também me parece um jogo caminhando para um match odds. Já vou até abrir o nosso planejamento desse jogo aqui. Arsenal e Liverpool. Eu não concordo tanto com essa odd do Liverpool. Talvez o Liverpool seja um pouco menos favorito do que o mercado indica. E o que a gente tem aqui, ó? O Arsenal, quando joga em casa, obviamente que eu estou falando aqui de liga, de dados da liga, mas obviamente aqui eu posso considerar o jogo de Copa também, porque eu imagino que o Arsenal vai com o que tem de melhor, tá? Nos últimos 10 jogos que disputou em casa, venceu 70% deles e marcou primeiro em 90%. Isso pode acontecer, né? Falhou em marcar em apenas 10% desses jogos, tá? Em 50% deles ele não sofreu gol. O Liverpool venceu 55% e foi o primeiro a marcar em 64%. Também é um time que gosta muito de sair na frente. O Liverpool falha em marcar em ainda menos jogos, tá? Dos ataques, o Liverpool se sai melhor, mas obviamente aqui está incluso Mohamed Salah, Sadio Mané, e eles não vão estar em campo. Isso diminui muito a força ofensiva do time do Liverpool. O Arsenal também tem uma média de 2 gols por jogo, mas tem uma defesa um pouquinho melhor dentro de casa do que o Liverpool. Bolas paradas, olha isso daqui, ó. O Arsenal marcou 8 gols, o Liverpool marcou 10. Também dá para ficar de olho nesse fundamento. Mesmo as defesas defendendo bem isso daqui, também é possível ficar de olho nisso. E outro cenário interessante é os contra-ataques do Arsenal. Óbvio, o Liverpool tem sim uma excelente defesa, né? Uma excelente defesa, não dá nem para falar que não, mas dá para ficar de olho nesses contra-ataques do Arsenal se o Arsenal sair na frente, porque é um contra-ataque muito veloz, tá? Então, no meu planejamento, vou ficar de olho nas bolas paradas das duas equipes, né? Principalmente aqui do lado do Liverpool, o Fabinho, o Van Dijk, né? O Firmino, que sobe muito bem. Mas também, caso o Arsenal saia na frente, contra ataques do Arsenal, tá? Se ele sair na frente, obviamente. Viria para trabalhar gols nesse jogo? Cara, não descarto. A gente tem aqui 82% dos jogos do Liverpool fora de casa com 2,5. Os jogos do Arsenal também tem bastante gol. Eu acho que eu ficaria receoso só porque é jogo de Copa, então não tenho certeza se as equipes vão se expor quando estão à frente, né? Mas daria para buscar um cenário de no máximo uns 3 gols aqui, né? O primeiro jogo foi horrível para isso, mas não custa verificar. Arsenal e Liverpool. Vou colocar aqui, vai, no máximo 3 gols também por ser um jogo de Copa, tá bom? Aqui os jogadores mais importantes, como vocês sabem, o Salah com 16, o Mané com 8, então só aqui a gente já tem um número expressivo de perda, né? De número de gols direto por conta desses desfalques, mas é o que tem o Liverpool e vai ter que jogar assim, tá bom? Vamos pro próximo. A Inter já marcou, ó. Como eu imaginava, a Inter já saiu na frente com Alex Sanches, assistência do Dumfries, bom lateral direito. A Inter já saiu na frente. Provavelmente não deve ter dado leitura não, tô vendo o gráfico aqui, me parece bem abaixo. O Freiburg vai vencendo por 2-0, vambora, senão... Ó, e o Tottenham já empatou, então já bateu lá o ambas marcam de quem acreditou naquela super cotação da Betfair. Vamos fechar então com Roma e Lecce, para não ficar um vídeo muito grande. A Roma dentro de casa, começando com uma odd de 1,40. Aqui só dá caminho para trabalhar no back Roma, se e somente se a Roma der padrão de back. Nos últimos jogos da Roma, com o Lecce, né? O Lecce é um time da segunda divisão. O Lecce sofreu gol para a Roma nos últimos 18 jogos, mais de 2,5 nos últimos 8 dos 10 jogos que disputaram. De maneira geral, ambas marcam em jogos da Roma 4 dos 5 últimos jogos e a Roma foi o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 7. Isso é bacana para quem está vindo buscar back, tá? Menos de 2,5 gols no caso do Lecce. O Lecce está puxando os jogos
o jogo aqui para menos gols. O que a gente tem de informação aqui no nosso PDF, que vai passar um pouco mais... Eu não tenho muita informação do Lecce, eu nem coloquei, tá? Eu estava pegando algumas informações da Roma. Ó, dentro de casa, a Roma saiu primeiro em 75% dos jogos. Isso é bom para quem vem buscar back, né? Falou em marcar em apenas 17. Não tem uma pontaria muito boa dentro de casa. Marcou 1,5 gol só por jogo. Isso, por mais que o Mourinho tenha melhorado a defesa, tá tomando uma média de 1 gol por jogo, o ataque ainda tem que melhorar muito. A Roma está sendo um time muito econômico. Mas isso aqui vai fazer toda a diferença, que é a bola parada. A Roma tem marcado muito de escanteio, tá bom? Se a Roma tem sofrido uma média de 1 gol por jogo e às vezes tem precisado muito da bola parada para abrir o placar, pode ser que o melhor caminho nesse jogo seja explorar alguma coisa relacionada a Beck e a Roma do que o mercado de gols. Afinal de contas, a gente tem um Lecce puxando essas estatísticas mais para baixo, mas isso a gente só vai conseguir confirmar ao vivo, tá? O melhor cenário para ter mais gols nesse jogo, na minha humilde opinião, seria a Roma abrindo o placar. Então, por exemplo, eu venho para trabalhar um back Roma, vou lá observar se a Roma vai dar padrão de back. Se ela deu, excelente, eu vou tentar buscar o back Roma, se o gol sair, ótimo, se não sair também, beleza, fico ali dentro do meu método, só respeitando o meu método. Agora, se a Roma veio para esse jogo e está sendo um jogo mais aberto, aí eu não tenho problema nenhum de explorar esse jogo com a Roma, desde que a Roma saia na frente e, obviamente, demonstre a intenção de contra-atacar. Tá? Os principais jogadores da Roma, o Abraham com 8 gols, Pellegrini com 6, eu não sei se o Pellegrini está disponível para jogar esse jogo. E é isso, o Mkhitaryan deu 6 assistências, o Varedo deu 6 assistências também. E é isso, meus amigos. Esse é o meu planejamento para esse dia 20 de janeiro. Sobre as equipes que podem se complicar, eu acho a odd do Barcelona justa, acho a odd do Liverpool um pouquinho baixa, poderia estar mais alta, acho que pode ter uma possível correção do Liverpool aqui. Isso não quer dizer que ele vai perder, tá? O Real Madrid acho que está com uma odd certa, a Roma também, e é isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, que esse meu planejamento ajude de alguma forma no seu planejamento. Não esquece de se inscrever neste canal, ativar as notificações e o nosso PDF de apoio eu vou deixar lá na aba comunidade. Fechou? Os links das promoções estão aqui embaixo. Se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, tem o meu canal do Telegram aqui embaixo também. Valeu, pessoal. A gente se vê amanhã. Um abraço e um excelente dia de trabalho para todo mundo.